Bom dia a todos, aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, começando mais uma live matinal, edição número 15. Nesses 15 episódios a gente já falou de muita coisa, já apresentou muito conteúdo sobre os mais diversos temas que vocês principalmente foram perguntando, tanto nas lives quanto depois nos comentários, nas conversas, nas discussões. Então, eu resolvi trazer uma coisa que está atormentando muita gente, uma dúvida que está aparecendo para muita gente. Até já fiz uma live falando sobre isso, sobre atendimento online. Mas eu acho que eu fui muito vago, talvez eu tenha falado muito da ideologia por trás do atendimento online, por trás da psicoterapia online, e tenha sido pouco funcional, tenha falado um pouco da metodologia. Então eu decidi fazer essa live para continuar um pouquinho, retomar um pouco dessa conversa, né? E uma das coisas que mais me perguntam, que mais figurou aqui nas perguntas de vocês, foi se eu acho que funciona a psicoterapia online. E psicoterapia online eu quero dizer qualquer forma de terapia online, né? Porque a gente ouve falar muito de coach, de consultoria, de aconselhamento, né? Então, tudo isso tem já na premissa da criação um atendimento online, uma forma online de exercer. Agora, a terapia, propriamente dito, é algo relativamente novo, né? Por mais que já se falasse, por mais que já se estude isso há bastante tempo, eu me formei em 2001 e desde 2000 na minha faculdade já tinha uma oficina só fazendo estudo com relação à psicoterapia online, se era viável, se não era viável, quais eram os desafios, né? Naquele tempo a internet ainda estava engatinhando aqui no Brasil, então fazia-se muito acompanhamento por telefone e reservava-se a internet exatamente para os atendimentos, para as sessões, por assim dizer. Só que naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, da videochamada, tudo. Então eram transmissões bastante truncadas, bastante cortadas, né? Tinha muita interrupção, tinha muito chiado. Então vamos dizer que se uma sessão duraria 1 hora, dessa 1 hora naquele tempo você conseguia aproveitar talvez meia hora, 40 minutos, tirando os ajustes, né? Você perdia muito da sessão nesse sentido. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito acima. Eu falo aqui e vocês me escutam praticamente em tempo real, né? Com um pequeno atraso, dependendo de onde você estiver. Mas mudou bastante, a gente consegue fazer uma live praticamente ao vivo, assim. Eu falando, vocês escutando, e se vocês me responderem, eu vou responder praticamente no mesmo tempo. Então, assim, talvez se essa tecnologia existisse naquele tempo, não teria demorado tanto para os conselhos, para as academias, para as universidades levarem em consideração essa forma de atendimento. Porque preza-se muito pela rotina, preza-se muito pelo protocolo dentro da psicoterapia. E o que é o protocolo? Qual é a parte mais importante? É o encontro, olho no olho, né? Que pode acontecer online como está acontecendo agora. Eu posso olhar para vocês, se vocês olharem para a câmera, vocês vão estar olhando para mim. A gente não vai estar se vendo, mas a gente vai estar encontrando as imagens, né? E por que eu brinco com isso? Porque muito do trabalho, para quem trabalha com vivência, para quem trabalha com relaxamento, não é nem feito olho no olho, é feito com a pessoa de olhos fechados. Existe um encontro, existe uma proximidade, existe muitas coisas para se levar em conta, né? É a postura do corpo, é a respiração, é a entonação, muitos elementos que no atendimento online ficam um pouco dificultados, possíveis, mas dificultados. Você tem que posicionar a câmera numa posição certa, você tem que falar numa altura adequada, às vezes um microfone pode ajudar. Então você tem uma série de ajustes para fazer para superar essas dificuldades. E por que eu falei lá no começo de metodologia? Porque porque a metodologia de cada um vai ter que ser ajustada a essa forma de atendimento. O atendimento que você faz presencial não é o atendimento que você vai fazer online. Tem pequenas diferenças, tem pequenos ajustes na sua rotina, na sua forma de lidar, até na sua forma de falar você vai mudar. Porque quando você está diante de uma pessoa, você tem um feedback ali orgânico, né? A postura da pessoa vai dizer se você está sendo bem recebido,
se ela está entendendo o que você está falando, se ela está ficando com alguma dúvida, né? E se você, por outro lado, diante de uma câmera, você não tem esse retorno. Então você está falando, né? E você não sabe se a pessoa nem está ali. A pessoa pode ter saído da sala, deixado o celular lá parado e está só escutando de longe, às vezes não está nem escutando, está se distraindo. Distração é outra coisa muito importante quando a gente fala de terapia online, eu já volto nisso. Então, assim, você não tem esse retorno, você tem que ser muito coerente, você tem que ser muito cuidadoso com a sua forma de falar. Eu estou falando por enquanto dos vídeos, das lives, tá? Eu já vou chegar na parte do atendimento, porque no atendimento, por outro lado, você está num vídeo com a pessoa, você está vendo a pessoa, você está ouvindo a pessoa, então você tem uma resposta, você tem um feedback dela. Se o tom de voz está bom, se ela está te ouvindo, se ela está recebendo bem aquilo que você está falando, né? E o problema de atendimento em vídeo é que você fica o tempo inteiro se vendo e se arrumando, né? A camisa está torta, tá não sei o quê. Mas enfim, faz parte. Esse teste de postura, esse teste de visual faz parte de você estar diante de uma câmera como estaria diante de um espelho, né? Então, quando você está atendendo online, você tem uma barreira entre você e a outra pessoa, que eu diria que é a tela do celular. Se fosse um espelho, seria o vidro do espelho, né? Mas existe uma barreira mas que não bloqueia, que não atrapalha o atendimento. Quando o profissional está bem preparado, quando ele tem claro para ele a metodologia que ele está usando, e o paciente está bem preparado também, está bem disposto, entendeu? Não tem o que dar errado. Não tem, você vai fazer ajustes, você vai fazer pequenas mudanças, mas não tem o que dar errado no atendimento. Talvez o que aconteça muito é você ajustar o atendimento. Rafael perguntou aqui, qual o protocolo essencial para que o cliente se conecte? Você quer dizer em termos de conectar na chamada de vídeo ou com relação à terapia? Rafael, explica para mim melhor a sua pergunta. Mas eu particularmente, eu não gosto de atender no 3G, porque o 3G é muito instável e o sinal cai muito e às vezes você está num momento muito importante da sessão, conversando com a pessoa. Se você trabalhar com vivência, então não trabalhe no 4G, no 3G, não corra esse risco. Opte aí por uma internet Wi-Fi, por uma coisa mais estável, para você não correr o risco de ter uma interrupção e atrapalhar o seu processo. Tá? Não sei se foi exatamente essa a sua pergunta. Já tive experiência de estar num horário de atendimento e acabar a luz em casa, ter que atender via 3G. Foi horrível. Não pela sessão, mas porque o sinal ficava caindo, o vídeo ficava pausando, eu escutava a pessoa toda cortada. Isso dificultou muito. Eu acabei, na verdade, dei uma acolhida na pessoa, fizemos 15 minutos aí de conversa, aí eu interrompi, falei que não estava dando, expliquei a situação técnica para ela e a gente remarcou. Tá? Porque é muito difícil, a pessoa acaba mobilizando durante uma sessão, vocês sabem disso, né? A pessoa acaba mobilizando muito conteúdo, ela está disposta a estar ali, ela quer que você dê uma acolhida, que você dê um retorno para ela. E se você está ainda preocupado com conexão, preocupado em prestar atenção, entendeu? Você acaba criando uma distração. Então você não está 100% ali. E o principal de um processo terapêutico é tanto o terapeuta quanto o paciente estar 100% presente. 100% ali, 100% disponível. Rafael aqui perguntando qual a regra que o cliente tem que seguir, como ele tem que se posicionar. Tem dificuldades porque o cliente sempre com o celular na mão. Rafael, não existe uma regra. Você pode estabelecer com o cliente que você não quer que ele fique com o celular na mão. Talvez porque fique uma tensão, porque fique tremido. A minha primeira live, não sei se já está gravada no meu canal, eu estava com o celular na mão. E chega uma hora, ela começa a tremer porque começa a ficar tenso. Você fica lá com o celular numa mão, uma posição. Aí cansa, você fica trocando. Aí cansa, você apoia em algum lugar. Então a live fica o tempo inteiro efeito da Atena. Câmera mudando de posição, entendeu? Eu não acho legal. Primeiro porque cria uma distração. A pessoa fica preocupada com a postura, fica preocupada com a atenção, preocupada em deixar cair o celular.
Então eu já não acho isso legal. Eu acho que o legal é você posicionar o celular, seja no pé do notebook, entendeu? Algumas lives eu fiz apoiada no notebook, depois eu arrumei até um tripé pequenininho, desses de mesa. Você põe apoiado, fica numa altura legal. Ele tem um ganchinho que é bem fixo, entendeu? Não treme, não tem queda. Mas assim, são aprendizados, são ajustes. No começo a gente pena, até achar a estrutura certa, até achar a posição certa, o melhor lugar, entendeu? Eu, para chegar nisso que eu tô aqui, eu tô com um tripé grande, profissional aqui, com o celular fixo. Pode ver que ele não trema, a não ser que eu trema a cabeça, o celular não vai tremer. Então, demorei um pouco para chegar nesse processo, porque eu demorei para achar, para descobrir esse tripé. Na verdade, eu agradeço demais ao Gelatina, com os vídeos dele, que num vídeo dele alguém tirou uma foto e postou nos bastidores, eu vi esse tripé, foi quando eu descobri a existência dele. E desde então, corri atrás, consegui, e é o que eu tenho usado hoje em dia e me atende perfeitamente bem. Tem gente que não gosta, tem gente que vai preferir posicionar no note, por uma questão de mesa, precisa ter o apoio. Cada um aí tem o seu... Cada um tem o seu protocolo, né? O seu jeito que lhe dá mais conforto. Tem gente que gosta de segurar o celular, ficar com ele apoiado assim na mão, apoia ele na perna, né? Daqui a perna a pessoa apoia o celular e fica te vendo de baixo. Eu acho que o problema é que fica uma imagem feia, você fica pegando a papada da pessoa, né? Brincadeiras à parte, eu acho que você tem que achar o seu conforto. E trabalhar com o cliente é exatamente isso. Ele tem que achar uma posição, uma forma que ele fique confortável também. Então, assim, que nem eu brinco sempre, todo começo de live é ajuste. É posição, minha postura, não sei o que, arruma uma roupa, posiciona um óculos, vê se a luz está boa. Né? Teve uma live que eu fiz embaixo da lâmpada, então eu tava com aquele efeito filme de terror, com a cara escura, assim. Testa brilhando, que eu já não tenho mais tanto cabelo quanto eu já tive, mas o olho escuro. Então, assim, muitas coisas, quem está aqui não percebe. É o feedback de vocês que vai falar, a imagem está escura, o som está ruim, o som está abafado. Então, isso daí vocês têm que perder um tempinho, realmente, uns 5 minutinhos, 3, 5 minutinhos aí, fazendo esse ajuste. Ah, tá boa a imagem, você está me ouvindo bem? Como é que você está? Está confortável a posição? Ah, então vamos começar. Então, assim, bom dia para todo mundo aí que está chegando, né? Você perde um tempinho fazendo esses ajustes, entendeu? Não existe uma regra de ter que ser, a não ser que você tenha um jeito de trabalhar que a posição visual seja importante para você. Eu fiz uma vez uma sessão psicanalítica com uma pessoa online e ela me pediu para posicionar o celular de um jeito que me pegasse. Eu ficaria deitado no divã, no caso o sofá que eu tinha em casa. Hoje eu tenho um divã bonitão aqui, herdei da minha avó. Mas de modo que pegasse o melhor possível de mim deitado. Eu não sou pequeno, então não foi fácil achar essa posição. Mas é o jeito dela trabalhar, entendeu? Fui, posicionei. Teve uma outra sessão que eu trabalhei que foi de uma linha mais psicossomática. Então ela pedia que eu ficasse com o celular de frente, assim, o mais perto possível do rosto, porque eu ficaria de olhos fechados e ela queria ver as expressões que eu faria. Então, assim, você quem vai dizer para o cliente qual é a melhor forma. Se a posição do celular é importante, então você vai ter que determinar com ele algumas regras. Agora, se não faz diferença, qualquer posição está boa. O importante é estar confortável, é você não ter preocupação com dor, com postura, entendeu? Do cliente ficar o tempo inteiro também se vendo lá, se arrumando, não sei o que, e se distraindo na sessão. Isso também não é legal. Então, os primeiros minutos de todas as sessões online sempre acaba sendo um pouco de ajuste. Entendeu? Eu já fui um pouco complexado com essa testa brilhante aqui minha. Hoje em dia eu já superei um pouco esse trauma aí. Mas tem gente que tem problema, entendeu? A pessoa não gosta de óculos, aí só que ela não consegue ler as legendas sem óculos. Então a pessoa fica lá, tira o óculos, aí vê que alguém postou alguma coisa, põe um óculos, aí lê, tira o óculos, aí põe um óculos, entendeu? Cada um vai estar na sua zona de conforto. Eu acho que isso interfere, porque você cria uma tensão que vai afetar o inconsciente da pessoa. Ela vai ficar tensa com aquilo, vai ficar preocupada com aquilo, você entendeu? E vai interferir na dinâmica da sessão. Não sei qual é a sua linha. Eu trabalho com uma base psicanalítica, mas eu trabalho muito com a linha psicossomática também. Por isso que eu uso muito exercício, uso muita tarefa, muita atividade. Eu passo muito respiração. Vocês que me acompanham aqui pelas lives já me viram fazer várias vezes. Passa vários exercícios nesse sentido aí. De fechar os olhos, entendeu? Respirar, entrar em contato com você,
Ouvir a minha voz acompanhando, respirar fundo. E vamos desacelerar o pensamento para começar bem o dia. Eu uso muito essas dinâmicas. Então, assim, a posição do celular, para mim, não é importante. A mim não interfere. Interfere se está confortável para você que está aí do outro lado, entendeu? Se você está me ouvindo bem, entendeu? E, obviamente, se eu for trabalhar com hipnoterapia, funciona online. Eu já vou falar disso também, que é outra pauta aqui dessa live. Eu vou pedir para a pessoa posicionar de um jeito que me pegue mais ou menos nesse quadro aqui que eu tô. Entendeu? Postura, eu vou perceber pelo ombro da pessoa se ela está curvando, se ela está jogando para frente, se ela está caindo. Então, assim, eu perco um pouco da informação corporal. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Por quê? Para eu conseguir ver o corpo inteiro da pessoa, ela tem que afastar demais o celular. E aí eu perco os detalhes faciais. Entendeu? Microexpressões propriamente ditas que são relevantes, entendeu? Se ela está de olhos fechados, se ela tensiona, eu vou tirar o óculos para ficar mais fácil de vocês verem. Sim, sempre que vocês forem trabalhar com alguma dinâmica online, pede para a pessoa tirar os óculos, entendeu? Se a pessoa está de olho fechado, se ela força mais um lado, se ela arqueia, entendeu? Isso são informações importantes que o óculos acaba atrapalhando, porque se eu fizer isso aqui e tensionar, vocês vão perceber claramente. Agora, se eu fizer isso aqui e tensionar, vocês podem não perceber tão bem por causa da sombra do óculos. Eu estou numa distância que vocês conseguem ver pela sombra aqui das sobrancelhas, mas assim, de uma certa distância, você já não sabe mais a diferença, o que é assim, o que é assim, o que é assim. Então perde-se um pouco de informação. Você tem que ajustar a posição que você tem as informações que você precisa. Você não vai ter, já vou repetir, deixar claro, você não vai ter todas as informações que você teria no atendimento presencial. Então, sim, perde-se um pouco de informações e você vai ter que ajustar e viver com isso. Entendeu? Você vai ter que se ajustar a essa forma de atender. O importante é você estar confortável. Agora, se você está numa dinâmica qualquer, trabalhando um relaxamento com a pessoa, trabalhando uma hipnoterapia, você está numa regressão importante, entendeu? E as expressões são importantes para você ter registro da pessoa, o que incomoda, se ela está à vontade, se ela relaxa. Você vai usar tudo isso daí. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, que acho que algumas pessoas já tiveram essa experiência. Eu já tive, graças a Deus até hoje tirei de letra, não tive complicações maiores. E se você está no processo você não está nem fazendo uma regressão, você está fazendo um relaxamento com a pessoa estava muito tensa, né? O que acontece? Às vezes a pessoa não fala tudo o que está acontecendo, né? E a pessoa está lá, de olhos fechados, postura relaxada, ombros soltos, e de repente ela começa a entrar numa catarse, uma aberração, começa a ter tremor. O que você faz? Eu falei disso ontem na discussão de um dos grupos, o pessoal concordou comigo. Qual é a atitude de muita gente? Não sei o que está acontecendo. 1, 2, 3, olhos abertos, volta. Pior coisa que você faz. A não ser que a pessoa vai cair da cadeira, se ela estiver deitada, que ela está se debatendo, que está se tornando um risco, aí você vai interromper por segurança da pessoa. Entendeu? Caso contrário, você, terapeuta, você não vai fugir da aberração. Porque é exatamente o que você quer que aconteça. Vou repetir, na terapia a gente quer a aberração. Não é que nem no entretenimento, não é que nem no street, que você não quer que isso aconteça, que você tenta evitar, tenta não aprofundar. Pelo contrário, o objetivo da clínica é a aberração. É provocar esse disparate inconsciente, é fazer com que o inconsciente da pessoa e aquele conteúdo vão chegando tão perto que começa a dar choque, começa a dar conflito. E um dos dois vai ganhar. Ou aquele conteúdo vai conseguir atravessar a barreira de defesa que a sua mente criou para que ela fique lá escondida e venha à tona, entendeu? Ou o seu inconsciente vai ganhar e vai empurrar ela para trás. Seja como for, isso vai te dar muita informação sobre aquele cliente, entendeu? A aberração, eu vou usar agora uma definição psicanalítica, tá? De acordo com o próprio Freud, o próprio Charcot no texto deles.
A abreação é um processo natural do nosso inconsciente, quando ele está tentando trazer um conteúdo lá das profundezas, seja um trauma, seja uma repressão, seja alguma coisa muito emocional, muito importante para aquela pessoa e que ficou guardado por medos, por recalques, pelos mecanismos de defesa que forem, mas aquilo não veio à luz, então ficou inconsciente para a pessoa, entendeu? E o que acontece? Aquilo tá lá, é uma sementinha que você jogou no canto do canteiro, nunca mais regou, a semente é feia, não quero. Aí choveu, ela começa a germinar, ela começa a aparecer. O broto começa a aparecer, começa a atrair passarinhos, então os passarinhos começam a comer as coisas que você plantou, vindo ficar perto daquela outra ali que você nem lembrava que estava lá, que você não queria ali, mas ela está ali. Inconsciente é a mesma coisa, imagina um consciente como um grande jardim, e o meio desse jardim é onde está a sua consciência, é como se você olhasse tudo assim. Pega um copo, pega um funil, alguma coisa, esse é o seu ponto campo visual daquilo que acontece na sua mente. E para você olhar para o lado, você não consegue fazer assim, você tem que ir fazendo assim. Então, sempre que você faz uma busca inconsciente, você deixa de prestar atenção em alguma coisa, para você passar a prestar atenção em outra. Você faz uma busca, uma procura, propriamente dito. Então, aquela sementinha que caiu lá no canto, germinou, uma hora vai adquirir uma identidade naquele canteiro. Quem olhar de longe vai ver aquela plantinha lá e pode falar, nossa, que plantinha bonita. Você vai olhar e vai falar, aquilo ali é horroroso, não quero, já tentei arrancar e não consegui. O inconsciente é isso, é uma coisa que você deixou lá no fundo. Nunca mais regou, nunca mais deu atenção, só que aquilo está lá. E se aquilo teve um valor para ser armazenado, se aquilo se agregou a valores emocionais, lembrando o que forma uma memória, eu já falei quando eu falei de neurociência lá atrás, uma lembrança, uma memória formada da junção da experiência com a emoção que a gente aplica naquilo. E essa fusão forma uma memória no nosso cérebro. E fica ali. Se for algo muito importante, muito relevante, vai ficar sempre perto da consciência, porque a gente sempre vai estar lembrando daquilo. Agora, se for algo que a gente não quer ficar lembrando, que a gente quer deixar esquecido, deixar lá para trás, a gente vai fazendo o quê? A gente vai parando de pensar. Imagina que você pega uma bolinha de algodão e joga no rio. Ela vai boiar, vai inchar. Só que quando ela encher de água, ela vai começar a afundar, 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 até sumir da sua vista, mas ela vai estar lá. E essa memória que você não quis está ali, ligada com o valor emocional, bem nas profundezas do seu inconsciente, lá armazenada aquela lembrança. Só que você não deu atenção para ela, mas ela está lá, se alimentando de emoções, se alimentando de recalques, de repressões, né? Tem um valor para ela. Então, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente quer reprimir, a gente tenta lidar de forma emocional. Só que a gente põe a emoção contrária. Eu não quero lidar com aquilo. E o que acontece com o nosso cérebro que não entende essa palavra desgraçada que é o não? Ele vai tirar o não da frase e vai pensar, eu quero lidar com aquilo. Só que a sua consciência está fazendo força para que aquilo fique escondido. O que vai acontecer? Você vai ter rompantes de consciência daquela memória. Daquele trauma, daquele medo, daquela experiência que você julgou ruim. Você vai tendo rompantes, aquilo vai tentando, está aqui a superfície da sua consciência, aquilo vai tentar atravessar para vir à tona. Entendeu? Então, assim, você muitas vezes, você não quer que aquilo venha, mas aquilo vai vir. E como disse Freud lindamente, se uma emoção, se um trauma, se algo muito intenso não é vivido no momento certo, ele vai ser vivido no momento errado. Se você não fala a emoção, ela vai se tornar uma doença dentro de você. Então, voltando à abreação, a abreação é quando o desejo de lidar com aquela emoção superou a capacidade do seu inconsciente de manter aquilo escondido. Isso é muito comum de acontecer na clínica, quando você está no processo de hipnose, quando você está no processo de regressão, entendeu? E aquilo vem à tona. Você às vezes não está investigando aquilo, mas aquilo apareceu e você vai ter que lidar com aquilo.
Porque o inconsciente é que nem um oráculo. Você faz uma pergunta para ele. Entendeu? Você sabe a pergunta que você fez. Ele sabe a pergunta que você fez. Mas você pode não entender a resposta que ele vai te dar. Eu dei um exemplo uma vez de uma hipnose que eu fiz para trabalhar medo de sapo. E toda vez que a pessoa entrava em transe, surgia muito um elemento chamado vire para a esquerda. A pessoa se inclinava, ela tinha reações na mão esquerda. E eu pensando, o que tem a ver o sapo com vire para a esquerda? Aí entendendo, voltando, elaborando, trabalhando, o que a gente descobriu? Que esse medo de sapo veio porque na casa que ela morou quando era criança, ela saía pelo portão, virava à direita e atravessava um terreno, já era o ponto de ônibus dela ir para a escola, né? E um dia choveu, e quando ela estava atravessando esse terreno, ela escorregou e caiu numa poça, tipo um brejal, cheia de sapo. E ela não conseguia levantar, e os sapos pulavam por cima dela, e ficou o medo. O que aconteceu? Ela passou por isso virando à direita. O que o inconsciente dela estava falando? Vira para a esquerda. Porque se ela desse a volta no quarteirão, ela ia chegar no mesmo ponto de ônibus. Entendeu? E não teria a lembrança daquele medo, não iria passar por aquilo. Então, olha como o inconsciente às vezes dá o aviso e a gente tem que aprender a lidar. Por isso que na hipnoterapia, na terapia em geral, mas na hipnoterapia principalmente, é muito importante você prestar atenção naquilo que o inconsciente está te falando. Na forma que o inconsciente está te falando. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque você, naquela hora, pode não entender a resposta que ele está te dando, mas se ele veio por uma pergunta que você fez, por algo que você disse, é uma informação que o inconsciente está te dando de presente. Anota e depois você vai voltar para ela. Você vai voltar com aquele paciente, vai elaborar essa questão, entendeu? Como eu fiz com essa paciente aí. Primeiro eu tentei deixar de lado. Eu imaginei o que? Talvez ela estivesse segurando um sapo com a mão esquerda. Talvez ela tivesse... né? Eu não dei atenção para o vire esquerda, que era o mais importante da resposta do inconsciente dela. Então, quando a gente trabalhou a ressignificação, que eu fiz a regressão, eu fiz com que ela desse essa volta, ela foi relaxando, aliviando, de modo que a imagem do sapo já não incomodava, porque se ela pensasse no sapo, ela já se encolhia inteira. Então eu percebi que só de eu fazer esse movimento de dar volta no quarteirão com ela virando à esquerda, como o inconsciente estava falando, ela foi perdendo aquela emoção negativa que ela tinha, aquela repressão, aquele recalque que estava por cima dela. Então, assim, quando a gente está lidando com a hipnoterapia, cada elemento que a pessoa traz é muito importante. E assim, online aquilo não vai se perder. Entendeu? Você quer pegar todas as informações, coloca o celular naquela distância que pegue o máximo possível do quadro da pessoa. Entendeu? Só que a hipnoterapia envolve muito a fala, envolve muito a comunicação. Então, para mim, eu vou falar agora por mim, minha metodologia. Se alguém faz diferente, pode falar aí. O mais importante é ter esse quadro aqui. Postura, ombros, posição do braço e rosto, né? Pede a pessoa para tirar o óculos para você ter mais visão do contorno dos olhos, das microexpressões, tudo isso aí. Entendeu? E se você usar óculos e quer saber por quê, experimenta agora fechar os olhos. Respira fundo. E você vai perceber que metade de você vai relaxar. A outra metade vai estar preocupada com os óculos. Isso acontece. Para o paciente não é diferente. Entendeu? Tem gente que já tem um hábito automático. Vou fazer um exercício, vai, pum. Tem gente que não, que o óculos já está tão enraizado no rosto que a pessoa esquece. Inclusive, às vezes, até toma banho de óculos. Está tão acostumado a ficar com ele ali no rosto e não prestar atenção, entendeu? Que, aproveitando a deixa aqui, não deixa de ser uma forma de hipnose, né? Você coloca no seu cotidiano que o óculos faz parte de você, que o óculos faz parte de você, você esquece. Toma banho de óculos, deita de óculos, para dormir de óculos, aí machuca aqui a cara, entendeu? Então, assim, são informações interessantes também. O quanto a pessoa fica tensa com isso, o quanto isso incomoda, o quanto isso vai atrapalhar a pessoa, entendeu? O mais importante de qualquer processo terapêutico é a escuta. Então, o mais importante é que a fala esteja clara. Vai trabalhar com relaxamento, com exercício de hipnoterapia, você não vai tomar todo o tempo da sessão.
porque tem aquele tempinho inicial que eu falei de ajuste, tem o acolhimento, você vai conversar, você vai falar com a pessoa determinadas coisas, vai escutar dela como é que foi a semana, como é que está sendo o processo para ela, e aí você vai dedicar um tempo para aquele exercício. Eu, particularmente, uma coisa que surge muito nos grupos, é um certo preconceito que as pessoas têm com a palavra hipnose. Então, a não ser que o paciente chegue até mim porque ele quer hipnose, porque ele quer hipnoterapia, eu não vou usar essa palavra com ele. Eu vou fazer um exercício com você, nós vamos fazer um relaxamento. Entendeu? Estou vendo que você está muito tenso, eu vou fazer uma atividade com você, vou te dar alguns comandos, você vai fechar os olhos, vai relaxar. Eu vou direcionando o trabalho já para a hipnoterapia, mas eu não vou falar para a pessoa o que eu estou fazendo. Entendeu? Primeiro, por uma questão de tabu, muita gente, você fala de hipnose, automaticamente a pessoa volta para o alerta, liga todos os mecanismos de defesa, porque ela já não sabe mais o que está acontecendo. Como eu falei, a não ser que a pessoa tenha vindo até você por causa disso. Então, assim, se a pessoa veio até você, ela já leu na internet, ela já pesquisou, já procurou saber como é que funciona, ela já é uma especialista no que ela está procurando. Não quer dizer que ela entenda de hipnose, né? E às vezes você pega uns sabichões. Eu já tive paciente que chega para mim, eu já li na internet, eu já sei tudo que tem para saber sobre isso daí, eu quero ver como é que funciona. Aí você faz a atividade com a pessoa, você faz o exercício com a pessoa, passa por todo o processo, no final ela vai te olhar e vai falar, nossa, não era nada daquilo que eu esperava, não era nada daquilo que eu vi, mas foi bom. Então, assim, a expectativa é muito importante para a pessoa que vem atrás disso, ela quer aquilo. E aí a gente vai esbarrar o quê? Em algumas pessoas que têm um protocolo de fazer várias sessões, por exemplo. Entendeu? Tem de fazer várias sessões no sentido de faz uma primeira sessão, só conversa com a pessoa. Vamos continuar, vende lá um pacote de 5, 6 sessões, sei lá. Então na próxima sessão nós vamos começar. E a pessoa vem para a próxima sessão cheia de expectativa, anamnese. Perguntas e respostas, questionários, entendeu? E frustra de novo. Aí eu te pergunto, ela vai vir para a terceira sessão com o mesmo pique? Com a mesma entrega? Não. Você perdeu um pouco daquele paciente. Você perdeu um pouco daquela pessoa que veio pronta para engajar, porque você foi desengajando ela. Então, assim, eu acho que você não tem que dar comida na boca da criança, mas você tem que mostrar para ela o que ela está procurando. Você quer conhecer hipnose? Eu vou fazer uma atividade de hipnose com você. Entendeu? Aí você vai fazer a atividade com a pessoa, vai dar o feedback da pessoa, você vai fazer uma coisa leve, você não vai de cara botar a pessoa em transe, mandar para a infância, ou que nem alguns fazem, cola o dedo na testa, entendeu? Cola a mão. Acho muito legal para fim de entretenimento, mas na clínica não é a base. Entendeu? Então, diferencie o trabalho que você vai fazer. E se a pessoa vem para a clínica e você faz uma coisa dessas, ela vai achar que você está brincando com ela. Então, assim, eu gosto muito, eu falo sempre, tem uma fase da hipnose chamada pré-talk, onde você vai explicar um pouco, você vai explicar um pouco para a pessoa como é o seu trabalho, um pouco de como é a hipnose, como é que ela pode funcionar, você entendeu? E de como é o seu trabalho. Você não vai dar uma aula de hipnose para a pessoa porque ela vai morrer de sono. Aí se você botar essa pessoa aí para tentar fazer um relaxamento, ela vai dormir. Entendeu? Então, pré-talk é um tira-dúvidas. Entendeu? Tem gente que nem usa. Na clínica é muito difícil você usar um pré-talk. A não ser, como eu falei, que você pega uma pessoa que é muito crítica, ela não veio atrás de hipnose, veio para terapia, só que uma das ferramentas que eu utilizo é a hipnoterapia. Então eu falo para a pessoa, eu vou fazer uma atividade com você. Por quê? Mas como é que funciona? Para que serve? Qual que é o fundamento disso? Então a pessoa começa a despejar. Eu tenho que fazer um pré-talk leve. Para que funciona aquela atividade? Como é que é? Entendeu? O que é hipnoterapia? Entendeu? E se possível, eu evito usar a palavra hipnose. Se acontecer de eu usar essa palavra, geralmente já está no contexto clínico, a pessoa não vai se importar. Agora, se a pessoa vem para uma terapia e você fala em hipnose, geralmente você arma a pessoa. Realmente você dispara aí o mecanismo do não saber, talvez até um pouco de preconceito. Então, uma das premissas dessa live, que eu faço todas as quartas-feiras de manhã, é quebrar um pouco desse estereótipo. Entendeu? Lembrar a muitos psicólogos
que lá atrás, na essência da psicoterapia, antes de Freud, o que se tinha de psicoterapia era hipnose, era hipnoterapia. Era uma comunicação muito dialética. Muito antes mesmo, eu estou falando de Sócrates, isso aí lá, sei lá, 300, 400 depois de Cristo. Não lembro direito agora a época de Sócrates, mas eu estou falando de um tempo muito antigo, onde já existia esse processo de escuta. Então, o pessoal fala, Freud criou. Não, Freud criou uma ciência por trás do inconsciente. Ele trouxe para o meio acadêmico, mas a dinâmica já acontecia. Não no modelo que é hoje, não no conceito que é hoje de consultório, entendeu? Isso foi se transformando aí ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E a essência de Freud foi a hipnose. Ele aprendeu com Charcot como estar com o paciente, como tirar um paciente de uma crise. E depois ele, o trabalho que ele e Breuer fizeram juntos, eles foram aprendendo a usar essa ferramenta para investigar o problema, entendeu? Para investigar aquela questão com a pessoa. Não só a pessoa tem um quadro de histeria, está em crise, eu quero que ela saia desse quadro. Breuer falava o contrário, não, deixa ela ali um pouquinho, deixa eu ver onde isso vai me levar. E fazia perguntas e conseguia respostas. E ele e Freud, muito próximos, foram chegando no modelo da psicanálise, né? Até chegar um ponto em que Freud percebeu que ele podia fazer isso sem a hipnose, que era melhor para o método dele. Não estou falando que Freud em nenhum momento deixou de usar a hipnose. Em nenhum momento Freud desacreditou a hipnose. O que ele fez foi considerar desnecessária para o método dele, para a metodologia que ele estava criando. Então ele se desvencilhou da hipnose. Ele nunca combateu a hipnose. Entendeu? Senão ele estaria indo contra ele mesmo. Breuer, por outro lado, continua nessa linha. Então, eu não conheço muito bem de Breuer além dessa fase, então eu não vou me estender nessa questão. Mas por que eu estou falando isso? Porque muito psicólogo hoje em dia fala mal da hipnose, fala mal da hipnoterapia, por não conhecer. E é como eu sempre falo, e já falei em live minha lá atrás, por não conhecer a história da própria psicologia. A psicologia, no formato que ela é hoje, ela deve à hipnoterapia, ela deve a Charcot, ela deve aos modelos acadêmicos aí que vêm de séculos aí. Então, assim, antes de você criticar, conheça um pouco, estude um pouco, leia um pouco. Não entendo, não conheço. Beleza, não use. Mas não fala mal daquilo que você não conhece, né? São métodos. Eu tenho uma base, como eu falei, tenho uma base psicanalítica e psicossomática, né? Trabalho muito forte em mim a influência de Jung. Mas assim, não deixo de usar comportamental, não deixo de usar terapia sistêmica, uso muito a cognitiva para trabalhos mais imediatos, mais emergenciais. Em nenhum momento, por ser psicanalista, eu vou falar mal de nenhuma delas. Então, a única coisa que eu peço de uma pessoa que seja da linha comportamental cognitiva é que ela tenha o mesmo respeito de não falar mal da psicanálise. É outro trabalho, é outro processo, outra dinâmica, beleza, exatamente isso, mas respeita, cada um na sua metodologia, cada um no seu processo. Tem público para todos, vamos ser coerentes aí. Então, assim, não perca tempo atacando o outro. Fala de você, fala do seu processo, do seu trabalho, como é que você trabalha. A hipnose não funciona, beleza, então não use a hipnose. Não funciona para você, vai funcionar para outro. Deixa ela lá quietinha, fala com o seu paciente, olha, o meu método de trabalho é esse, pontue. Seja ético, seja coerente, entendeu? Isso eu estou falando de um modo geral, entendeu? Vale para atendimento online também. O contrato de terapia praticamente é parte da primeira sessão. Então você vai estabelecer com o paciente as regras, se vai haver uma continuação, como é que vai funcionar essa continuação, questão de valores. Você vai trabalhar normalmente o atendimento que você faria presencial, a única diferença é que você está fazendo através de um celular. Aí uma dúvida que aparece muito para as pessoas, metodologia de pagamento. Hoje em dia o que mais tem é serviço para cobrança online. Eu uso muito o PagSeguro. Você gerará um link, você vai mandar no e-mail da pessoa, a pessoa vai entrar, fazer o pagamento do jeito que ela quiser, pode imprimir boleto, pode parcelar no cartão, pode fazer transferência bancária. Ela vai escolher como ela quer te pagar, entendeu? Aí assim, como você vai fazer? Aí cada um tem o seu jeito, entendeu? Eu trabalho ou com cobrança por sessão, ou eu cobro no mês. Aí às vezes eu dou até um descontinho para a pessoa para ganhar o cliente, para facilitar até não ficar toda semana tendo que ficar preocupado com o pagamento, eu já tento fazer uma coisa só.
mando o link para a pessoa. Até a primeira sessão daquele conjunto, ela tem que confirmar para mim o pagamento. Entendeu? Confirmou, é como se ela confirmasse todas aquelas sessões que ela está comprando. Entendeu? Tudo aquilo. E não confirmou, eu mando uma mensagem, tá tudo bem, tá confirmada a nossa sessão de amanhã, você recebeu o link de pagamento, entendeu? Às vezes acontece da pessoa não responder. Não respondeu, não deu retorno, eu entendo que ela está recusando, que ela está voltando atrás. Vou respeitar. Só que o que eu faço? Eu fico de olho lá na minha conta. Porque às vezes a pessoa não me responde, mas ela faz o pagamento. Então eu também não posso negligenciar esse lado. Então a gente tem que ter um cuidado ético e logístico aí nessa questão aí do pagamento. É uma parte chata da dinâmica, mas faz parte aí da sobrevivência do terapeuta também. Entendeu? Então, eu uso PagSeguro, tem PayPal, tem Mercado Pago, hoje em dia tem vários, tem PicPay, tem vários serviços aí. Não vou fazer propaganda de nenhum aqui. Todos eles funcionam dessa mesma metodologia. Você vai gerar o link, mandar para a pessoa, ela vai escolher como é que ela vai arcar com aquilo. Entendeu? Então, essa é uma dúvida que aparece muito para mim. Outra dúvida que aparece muito para mim e que eu vou responder agora de uma forma mais prática. Hipnoterapia online funciona? Eu quero fazer um teste com vocês, quero fazer uma brincadeira. Brincadeira, tá? Quero convidar vocês agora, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu deixei uma musiquinha de fundo aqui para entrar no clima, não sei se vocês conseguem ouvir. Eu quero que vocês posicionem o celular de uma maneira que vocês não precisem ficar segurando, que vocês tenham liberdade com o corpo. E encontrem uma posição confortável. Que nem eu sempre brinco, tirei o óculos, a coisa ficou séria. Você vai buscar uma posição confortável para você. Deixa o celular ali quietinho, apoiado na estante, no braço do sofá, no seu colo, como você preferir. Eu quero que você encontre uma posição confortável, apoie as mãos, deixe elas caírem ou no colo, ou se você estiver deitado do lado do corpo, como for mais confortável para você. E você vai respirar fundo, sem forçar o ar, daquele jeito que eu já ensinei na outra live, mas vamos lá. Deixa o ar entrar, sente o movimento acontecendo, sente o peito enchendo e sente aquilo que acontece com você. Sente os movimentos do seu corpo. E quando você sentir o corpo leve, tranquilo, relaxado, você vai deixar os olhos fecharem e vai deixar de prestar atenção nos sons à sua volta. A única coisa que você vai escutar é o som da minha voz, que vai te acompanhar nesse pequeno passeio por dentro de você. Então respira fundo, relaxa, fecha os olhos e mais uma vez respira fundo de olhos fechados e sente os movimentos que o seu corpo faz. Deixe ele se mover, buscar uma posição confortável. Deixe ele se encontrar nesse momento de tranquilidade. Deixe a música chegar até você, trazendo essa tranquilidade. A cada inspiração, mais e mais leve. 2 vezes mais leve, mais tranquilo e mais relaxado. E assim vai. Respira, entra em contato com o seu coração, sente as batidas dele no peito. Presta atenção nas mensagens que o seu corpo está te dando nesse momento. Se você tem algum ponto de dor, algum ponto de tensão, de incômodo, e leva a sua atenção de olhos fechados até aquele lugar. Respirando fundo, a cada respiração o ar vai entrando pelo nariz, descendo pela garganta, enchendo o peito. Só que ele não vai parar no peito, você vai perceber que o ar vai continuar descendo pelo abdômen, pela barriga. E quanto mais fundo você relaxa, mais ele desce, vai passando pelo quadril,
descendo pelas pernas, até chegar nos pés. Sente o corpo, respira com o corpo inteiro. E agora nós vamos fazer um movimento contrário. A cada expiração você vai soprar o ar, sem força. Trazendo aquele ar lá dos pés, subindo pelas canelas, pelas pernas, destravando os joelhos, relaxando as coxas. Percebe o quadril ficando mais leve, a coluna se alinhando, os braços leves, quase colados, quase afundados, onde eles estão caídos. A barriga ficando mais leve, mais tranquila. E você percebe o peito enchendo. E quando o ar sair, ele não vai sair porque você está expulsando ele. Ele vai sair porque é o trabalho dele. Levar para fora de você aquele incômodo, aquela dor, aquela tensão. Deixe ele sair, deixe ele seguir esse caminho natural para ele. Deixa o ar fazer o trabalho dele. Você não precisa forçar ele a fazer, você não precisa empurrar. Ele sabe o que ele tem que fazer. O seu corpo sabe que aquela tensão tem que ser posta para fora, que aquela dor tem que diminuir para você poder enfrentar o seu dia. Os pensamentos a cada respiração vão se afastando como nuvens, como uma fumaça que vai saindo de perto de você, como quando você está no banho rodeado de vapor e você sopra o ar e vê aquele vapor se agitar e se afastar. E quando o ar voltar a passar pela garganta, pelo fundo do rosto, até sair pelo nariz, toda aquela tensão, toda aquela preocupação vão sair junto com elas. Talvez dê vontade de bocejar, talvez dê vontade de gemer, talvez dê vontade de gritar, de falar, de chorar. São formas do seu corpo botar aquilo para fora. Não luta contra ele. Deixa acontecer. Deixa aquela tensão vir lá de dentro, aquela vontade, aquele arrepio, se transformar dentro de você, trazendo de você tudo aquilo que tem que ser posto para fora. Grita, fala, chora, ri, boceja, sopra. E depois que aquilo passar por você, aquela fumaça vai para longe, levada pela sua respiração, porque a sua atenção não tem mais espaço para ela. Tem muita coisa aqui acontecendo para que aquele pensamento tome conta do seu dia. Mais uma vez respirando fundo, sentindo o ar entrar, descendo pelo nariz, pelo fundo do rosto, pela garganta. O peito vai encher, a barriga vai encher, e o ar vai continuar descendo naquela respiração corporal. Vai sentindo o seu novo corpo, o seu novo momento. E quando o ar tiver descido pelo quadril, pelas pernas, até a ponta dos pés, perceba que aquela tensão já não está mais lá. Ou se ela estiver, ela já não é mais a mesma. Ela mudou. Ela se transformou numa outra coisa. O que estava parado, agora está em movimento. Agora faz parte de você. Eu tenho certeza que se você respirar mais algumas vezes,
você vai saber por que aquilo estava acontecendo, por que aquele incômodo estava acontecendo. Foi uma postura? Foi uma lesão? Uma batida? Foi um local onde você já fez uma cirurgia e às vezes incomoda? Lembra o seu corpo que aquilo está no seu passado. Lembra o seu corpo que aquilo não tem que continuar doendo. Que a sua vida agora é outra, é no presente, no momento atual. E que essa respiração transforme a sua dor, o seu incômodo, o seu dia, num dia mais leve, mais tranquilo, mais gostoso de ser aproveitado. E respirando, você vai prestando atenção no seu corpo, vai voltando ao aqui e agora. Mexe as pontas dos pés, mexe as mãos, mexe os braços devagar, vira a cabeça um pouco para um lado, um pouco para o outro, deixe o corpo buscar os movimentos. E quando você estiver pronto, e só quando estiver pronto, você vai abrir os olhos bem devagar. E quando abrir os olhos, você vai sorrir. Sorrir pela experiência de olhos abertos, de leveza e de relaxamento. Esse foi um exercício de hipnoterapia bem leve, bem superficial, bem tranquilo. Foi um presente meu para vocês que me acompanharam e que estão acompanhando nesse dia e que vão começar esse dia com uma outra pegada agora, mais tranquilos, mais felizes, mais conscientes de vocês mesmos. A gente ainda tem um tempinho, alguns minutos. Eu queria que vocês, se quiserem, se estiverem tranquilos, se estiverem dispostos, falassem um pouquinho como é que foi para vocês esse exercício. Como é que foi entrar em contato com aquele encontro? E o mais importante, como foi a decisão de deixar ele sair de você? De deixar ele se mover por você? Como foi diminuir a atenção que você dava para ele, a importância que você dava para ele? Porque a hipnoterapia tem esse poder quando ela vai atrás de um trauma. Ela não vai arrancá-lo com violência, ela vai trazê-lo pela ponta, desenrolando todas aquelas emoções que estão presas naquela lembrança, naquela experiência. E aquilo vai sendo integrado à sua percepção. Você vai passar por aquilo, não que você vai sofrer de novo, mas você vai lembrar que já sofreu, que já sentiu, que aconteceu. E é exatamente esse o tempo que importa, que aquilo aconteceu. E que você tem o poder de deixar aquilo embora de você. Para não guardar mais o que pesa, o que incomoda, o que te prende ao passado. Cada vez que respirarem, lembrem desse exercício. Lembrem da tranquilidade. Lembrem da leveza que vai acompanhar vocês a cada passo do seu dia. E se aquela tensão ameaçar voltar, você agora já sabe o que fazer com ela. Você já sabe como lidar com ela. E eu pergunto a vocês, eu fiz essa atividade com vocês online. Foi difícil? Ou foi tranquila? Alguém teve alguma dificuldade? O universo da escuta está dizendo: perfeito exercício, super bem-estar mental e físico. Obrigado, adorei participar. Eu que agradeço pela presença, pela paciência e pela disposição. Eu que agradeço a todos, todas as quartas, a presença, a paciência, o aprendizado que é estar com vocês
me preparar para apresentar um tema, para tirar as dúvidas de vocês. Flávio, o volume do que eu estou falando ou o volume da música, para ser mais exato? Eu falo sem microfone porque eu já tive alguns problemas, então pode ser que o áudio às vezes fique um pouco baixo. Para algumas pessoas, ouvir com fone é mais tranquilo. Ouvir sem fone talvez fique um pouco baixo mesmo, pelo menos é um respaldo que me deram. Mas eu vou prestar mais atenção nas próximas lives, falar um pouco mais forte, aumentar a entonação. Se isso atrapalhou de alguma forma, eu peço desculpas. E eu te convido a escutar de novo, a live vai ficar gravada, usando fones para tentar melhorar esse volume. Ludmila, minha querida, muito obrigado pela presença. Araceli e tantos outros nomes conhecidos aqui que vêm participar desse encontro. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. É o que eu falei, Flávio, provavelmente é o tom que eu uso, que é um pouco baixo pela calma. Mas experimenta com fone. E na próxima live eu vou tentar cuidar um pouco melhor da entonação. Né? Então, a cada um de vocês, eu vou agradecer. Estamos encerrando aqui Terapia Matinal, edição número 15, trazendo à tona um tema pedido por vocês sobre atendimento online, as mudanças, os preparos. E de quebra, a hipnoterapia online, como vocês experimentaram, como vocês puderam ver, ela é possível, com os devidos ajustes, com as devidas transformações, mas não tem nada que atrapalhe, não tem nada que evite que ela aconteça. Na live passada eu fiquei devendo um vídeo, eu tive uns problemas técnicos essa semana. Eu não consegui refazer, mas ao longo dos dias eu vou postando pequenos vídeos com outras atividades aí para vocês. Então fiquem de olho no canal, fiquem de olho no Instagram, que vem coisa nova por aí, vem muita coisa aí. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos pela presença, pela paciência. E quarta-feira tem mais. Se alguém tiver algum pedido, algum tema que queira que eu desenvolva um pouco melhor, que eu retome, né? Estamos aí. Hoje eu falei um pouco do relaxamento, falei um pouco de um exercício simples, deve ter levado aqui uns 5, 10 minutos, não sei dizer exatamente. Mas o que são 5 a 10 minutos no seu dia, para você se preparar, para você se livrar de um incômodo, de um estresse, de algo que esteja perturbando. Então pensa nisso. Pensa no quanto vale para você a sua tranquilidade. Agradeço aí a torcida, o Flávio, pelo apoio. Estou aí, todos os grupos que eu estou sempre à disposição, só chamar. Estou às ordens aí. Minha gente, muito obrigado. Boa quarta-feira para todo mundo. E a gente se vê nos grupos aí, gente. Beijo para todos.